Porque vamos É, supor, a gente tem dois caminhos aí. Você pode ser campeão e conquistar sua vaga para Olímpia, uhum. e você pode não ser campeão. O que você faria em cada um dos cenários? Independente se eu ganhar ou não, eu vou competir o máximo que der esse ano. Se eu Certo. ganhar, eu pretendo ir para fora, mas não é tão simples você ir para fora, depende de visto. São coisas que eu já estou correndo atrás. Outra, estou trabalhando bastante no meu network em inglês para poder fazer isso lá fora. Mas a minha ideia é fazer o show de Curitiba e fazer dois shows fora antes do Olímpia. Estados Eu creio Unidos. que Estados Unidos ali, ó, final de agosto e setembro, porque o Olímpia é 9 ou 10 de outubro. É 11 e 12 de Então, outubro, é. 11 e 12 de outubro. Então, a minha ideia é pegar shows ali no final de agosto ou do início ou em setembro. Só porque eu penso o seguinte, se eu pego a vaga em Curitiba e só vou para Olímpia, creio eu que eu não serei tão bem visto como eu poderia ser se eu fizesse alguns shows fora. Eu preciso ser visto pela arbitragem lá de fora para eles reconhecerem o meu rosto. Porque se eu chegar ganhar Curitiba e for só pro Olímpia e chegar lá incrível, independente se eu chego, pô, melhor que muita gente lá, eu não acho que eu vou ser bem avaliado. Então, creio eu que eu tenho que fazer shows lá de fora. Se eu ganhando ou não, eu quero fazer os shows lá de fora, mas isso depende do visto. Se o visto der certo, eu vou. Caso não der, eu vou ter que ficar fazer esses dois aqui no Brasil, que é o Rio de Janeiro e Fortaleza, e correr atrás do visto de novo. O que mais me preocupa hoje é a questão do visto, sabe? Uhum. Porque se não der certo a primeira vez, fica um pouco mais difícil você É, tirar. isso. Então, eu estou fazendo junto com uma empresa, estou trabalhando nos documentos que preciso levar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas a ideia mesmo é subir lá de fora, mais vezes. Porque, por exemplo, o Menegatti pegou a vaga aqui, no Sim, Brasil. Mas o show que fez ele explodir foi o show que ele ficou em segundo lá no Texas, que deu mais exatamente. deslumbre, mais mídia para ele. Então eu acho que o jogo é lá de fora. Vou competir no Brasil, mas eu quero competir mais lá de fora, porque é lá que está o nicho, o meio, os árbitros, e principalmente fazer network o máximo possível com todo mundo de lá. Isso é uma decisão muito acertada, cara. Você já tem entrevista marcada, então. Já, tá Tá, isso é marcado. bom. Tomara que dê certo. Vai dar certo. Vai dar Amém, certo, vai dar, sim. já deu. Já deu. E na Europa, supondo que não dê certo, é que nem vale a pena, né, cara? Valeria a pena ir para os Estados Unidos mesmo, né? Por uma questão de É, mídia. Ir para a Europa, depois que tem a vaga, já não faz tanto sentido. é. Mas tomara que dê certo, porque se não der certo, aí mesmo eu tendo a vaga, aí fudeu tudo. É, não, mas vai dar. Vai dar. Vai Vai dar. dar, já deu, já deu. Já deu. É, Deus, isso Deus aí é abençoe. uma. O importante você está fazendo, que é trabalhar seu físico, se planejar para isso, ter entrevista, tá com uma empresa e tudo mais, é aquela história. Tudo que tá ao seu controle você está fazendo. Acho que isso é muito importante. De você já ter de antemão. Você tem um plano, já, você é um cara que parece muito cabeça, né? É por isso que é legal a gente trocar uma ideia, porque eu queria. A gente vinha falando de você aqui, eu e o Serjão. Pô, esse moleque, como que será que ele é? O que que será que ele pensa? Como será que ele tem de planejamento? Porque tem muita gente que tem um físico muito bom, e a gente já viu isso muito no passado. E Uhum. só que, cara, não pensa. Daqui 2 meses. Ah, mas daqui Eu 2 meses? planejo Ah, muito, não Shine, sei, vamos tipo, ver. eu planejo bastante. Uma coisa que eu comecei a fazer esse ano foi aula de inglês. Eu comecei a dar inglês por fora e estou tendo aula com professora particular. Eu consigo hoje entender algumas coisas, tipo assim, coisas do nosso meio, tipo bodybuilder, dieta, treino, eu consigo entender, não 100%, mas consigo entender. Uhum. Mas, pô, vai conversar comigo de bolsa de valor. Eu não vou entender nada. Mas Tá. a questão é, eu busco ao máximo tentar me comunicar, mesmo que eu erre um pouco na gramática, a pessoa entender o que eu Isso. quero dizer. Porque uma das coisas que eu tenho medo e vergonha é, pô, chegar lá, alguém vir conversar comigo, eu querer fazer uma entrevista, e eu não saber falar o inglês, pelo menos me virar ali. Isso eu tenho muita vergonha. Eu acho que isso aí eu fico envergonhado. Então, é algo que eu treino todo dia, vou falando sozinho, mesmo que, tipo, pô, vai ter uma entrevista com você, eu decorar as coisas para falar, para não ficar feio. Tô tendo aula de inglês 2 vezes por semana, estudo
coloco o celular em inglês, jogo série em inglês e vou tentando. Cara, o que eu posso fazer, eu tô fazendo. Então, creio eu que vai dar tudo certo. Com certeza. Não, isso é importante, tá? E esse lance. E eu me vejo assim também, cara. Eu falo, puta, é uma vergonha, né? Que, puta, se imagina se eu tiver lá e não conseguir falar e tudo. É muito importante estar preparado, cara. Parabéns por isso.